Amém? Sem som aqui? Amém? Estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Agora sim, melhorou. Vamos abrir então a palavra do Senhor, sem mais demoras, porque o nosso tempo urge. Vamos abrir em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 6. Vamos ler do verso 5 em diante. Mateus capítulo 6, verso 5 em diante. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ensino a respeito da oração. E nós não temos feito outra coisa essas 7 semanas, aprender a buscar a Deus, a orar, a falar com Deus, né? E vermos os céus abertos sobre nós, né? Vermos as bênçãos sobre nós, né? Vermos a resposta de Deus sobre as nossas vidas. É o que nós queremos, buscamos, né? Vamos ler então. Mateus 6:5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Oh, glória! E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha os teus olhos um instantinho. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos nesses dias difíceis, turbulentos que a humanidade está passando, mas nós ainda podemos adorar o Teu nome e continuaremos assim a adorar o Teu nome até o fim de nossas vidas. Pai, nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. E todo espírito de cegueira, de surdez espiritual, todo demônio enviado das trevas para atrapalhar, para distrair, para roubar a semente da Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus. E que nesta noite, Senhor, a Tua palavra seja plantada em cada coração e venha produzir grandes frutos, Pai. E assim nós te pedimos e te glorificamos no nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Vamos tomar assento. Queridos, esta campanha foi
tremenda, assim como todas as campanhas que nós temos realizado aqui em nossa igreja, porque campanha o nome já diz, né? São elos, né? Propósitos que nós fazemos de busca, de um direcionamento, né? E o Senhor nos deu esse direcionamento, essa campanha de oração. E não é, gente, olha, mais do que tudo agora, nós precisamos nos levantar como um povo que ora, um povo que busca, um povo que sabe orar, um povo que tem uma vida de oração. E esse é o objetivo dessa campanha: te estimular, te motivar a você conhecer mais da palavra de Deus, saber como orar, saber como se posicionar diante de Deus, né? Que quer te ouvir, que quer falar com você também e quer que você fale com Ele, quer ter relacionamento com você. E também, queridos, nós sabermos que arma poderosa é a oração, porque a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a gente muitas vezes esquece ou não sabe da profundidade e a arma poderosa que nós temos nas mãos, que é a oração. Queridos, eu falo o seguinte: oração, a palavra orar vem de oral, né? Que é falar, né? Mas ela fala assim, oração, ação no final. Então eu vejo o seguinte, que é falar agindo, sabe? É uma ação de falar, declarar e crer. É uma atitude de fé nós orarmos. É uma ação de fé. Entendeu? Então a oração, ela move a vida do cristão. Então, queridos, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, entregando a vida para o Senhor Jesus, abrimos o nosso coração, descemos as águas do batismo, nós temos que ter o entendimento que a nossa vida, nós sepultamos aquela velha criatura, né? Nós sepultamos e morto não tem desejo mais, né? E nós vamos viver uma nova vida, que é a vida de Cristo. E essa vida, queridos, tem que ser movida pela oração. O crente sem oração é crente fraco, é crente sem poder, é crente sem entendimento, é crente sem experiência. E às vezes tem pessoas que estão anos dentro da igreja que são fracas, são raquíticas na fé, porque não tem uma vida de oração. E todos nós podemos orar. Então os discípulos perguntaram para Jesus: como que nós devemos orar? Como que vamos orar? Né? Nos ensina, Senhor, a orar. Porque não tem, queridos, a oração mais bonita, a oração mais poderosa. Não, toda oração é poderosa. Porque a partir do momento que você se prostra diante de Deus, e você dobra os teus joelhos, ou em pé, aonde você esteja, lavando louça, dirigindo, andando na rua, e você se conecta com o Pai através da oração, naquele momento, queridos, você é revestido da glória de Deus. Naquele momento você adentra o Santo dos Santos, porque o véu já se rasgou e todos nós temos acesso. Então, queridos, o motivo, o intuito dessa campanha é estimular a cada um ser uma pessoa, um crente de oração. Você ser um crente fervoroso em oração. E você não ficar mais dependendo da oração de um e de outro. Amém, queridos? Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos estar unidos em oração. Precisamos abraçar a causa dos nossos irmãos em oração. Sim, mas nós, queridos, não temos que ser crente muleta.
sabe? Toda hora dependendo da oração de alguém. Não, sabe? Compartilhe o teu motivo de oração, mas tenha você uma vida de oração. Amém? Amém, queridos? Então, vamos entrar aqui rapidamente. Essa oração, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, ela é muito confundida, sabe, pelas pessoas. As pessoas pegam essa oração e fazem dela uma reza. Sendo que o próprio Jesus, por isso que eu fiz questão de ler antes, Jesus falou, olha, a oração não é para você se aparecer, né? A oração é o teu momento íntimo com Deus. E íntimo é íntimo, não tem que ficar publicando. É o teu momento de intimidade com Deus, com o Pai. Então, quando entra no quarto em secreto e fecha a tua porta, o teu quarto secreto, né? Como diz aquele filme que alguns já assistiram, Quarto de Guerra, você tem que ter na tua casa um lugar que seja o teu refúgio, um lugar para você orar. Às vezes a tua casa não tem uma estrutura, a tua casa é simples e talvez não tenha um quarto específico que você possa reservar. Mas pode ser até mesmo dentro do teu próprio quarto, pode ser um cantinho, sala, em algum lugar que você possa se reservar um momento do seu dia para estar falando com Deus. O teu quarto também pode ser dentro do carro, pode ser até dentro do banheiro, pode ser lavando a louça ali sozinha na cozinha, sabe? Pode ser em qualquer lugar que você esteja ali falando com Deus. Amém? Então, queridos, mas aí ele fala assim também: quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Então nós não temos que pegar essa oração do Pai Nosso, né, e usar ela como uma repetição e ficar repetindo. Então tem pessoas que pegam e ficam contando, né? Eu vou orar 20 Pai Nosso e aí Deus vai me ouvir, né? Eu vou orar 50 Pai Nosso, né? Ou outros tipos de oração, e aí eu vou ser ouvido. Não, queridos, porque eu imagino que Deus fica olhando assim, falando assim, gente, é como se eu estivesse gravando um rádio, sei lá, um disco, sabe? Eu acho que Deus olha para nós e fala assim, gente, vira esse disco que eu já estou cansado. A oração que Deus quer, queridos, é aquela oração, a oração que Deus aceita, que Deus se agrada, que Deus se interessa, Ele inclina os ouvidos para ouvir. É aquela oração que sai de dentro do teu coração, com as tuas palavras. Deus não está interessado em palavras bonitas, palavras difíceis, palavras que os outros usam. Deus quer ouvir a tua oração. Então Jesus, Ele deu um modelo. Ele não falou, toda vez que vocês forem orar, vocês orem só isso aqui, ó. Vocês ficam repetindo isso aqui, que aí vocês vão ter êxito. Não, pelo contrário, Ele falou, não façam repetição. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, um direcionamento. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre os 7 segredos da oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso. Porque essa oração, ela é simples, mas ela é profunda e ela traz para nós grandes ensinamentos. Então, sem mais demora, o primeiro ensinamento para nós, que nós vemos aqui na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, é que ele começa a oração dizendo Pai Nosso. E antes dele começar a oração, ele já fala, olha, entra no teu quarto e o teu Pai que te vê em secreto. Por quê? Porque antes de Jesus, né, Deus, o nome de Deus não poderia nem ser pronunciado.
né? Então, quando os escribas iam escrever as escrituras, quando chegava na parte que ia pronunciar o nome de Deus, que era um nome impronunciável, né? Então ele tinha que ir trocar caneta, se lavar tudo, e era um ritual, uma coisa assim, um Deus muito lá longe, né? Porque Deus só se comunicava com o profeta, e o profeta falava com o povo, e daí também tinha o sacerdote que fazia esse meio de campo, né? Mas a partir do momento que Jesus veio, sabe? Então a criatura, os servos, aqueles seres assim, longe, distante do Deus tão grande, tão poderoso. Então esse Deus aproxima a sua criatura e nos torna filhos. Então agora Deus quer ter um relacionamento conosco, não de criatura. Deus não quer ter um relacionamento, como eu falei aqui outro dia, de 0800, que a gente só dobra o joelho para pedir as coisas para Deus. Não, Ele quer ter relacionamento de pai e filho. Olha que coisa maravilhosa, gente. E é isso que Jesus está ensinando. Olha, tudo que eu tenho do meu pai, o relacionamento que eu tenho com o meu pai, o filho único de Deus, porque todos criatura, único filho Jesus. Mas ele falou, olha, todo esse relacionamento, esse poder, essa autoridade, essa confiança, essa intrepidez que eu chego diante do Pai, né? Tudo que eu peço para o Pai, nós somos um, e aquela coisa toda, é isso que eu estou transferindo para vocês, porque a palavra de Deus fala que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, querido, todos nós somos criaturas, mas através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. E filho é diferente. Filho é outro tratamento, filho é outra história, porque o pai quer dar o melhor para o filho, o pai quer dar futuro para o filho. Qual que é o pai que não pensa, né? O bom pai é aquele que faz de tudo pelo filho. E é isso que é o nosso pai. Talvez nós não tivemos um bom pai terreno, assim como eu não tive. Eu não tive um bom pai humano. Mas eu encontrei em Deus a paternidade perfeita. É nele que eu encontrei e que eu pude sentir o amor real de um pai para com uma filha. É nele que todos os meus sonhos, os meus desejos de filha são realizados. É no colo dele que eu posso me sentar, e ele pode acariciar os meus cabelos e dizer para mim o quanto eu sou especial, o quanto eu sou amada. E é esse tipo de relacionamento que ele quer ter com cada um de nós. Que nós possamos ter esse nível de relacionamento. Você está entendendo? Então é isso que Jesus está falando. O primeiro segredo é Pai Nosso, é relacionamento, é entender o meu lugar de filho, de filha, e o lugar de Deus, de meu Pai. Assim como Ele é Pai do Senhor Jesus, Ele também é meu Pai. E eu sou co-herdeira com Cristo de todas as bênçãos. Amém? Então, queridos, e pai é o quê? Pai é provedor, pai é protetor, né? Pai é aquele que nos gerou, é aquele que nos deu a vida, porque mãe não tem filho sozinho, né? É o pai que gera. Então, queridos, o pai nos gerou.
Então nós sabemos que nós somos dele, ele nos criou, ele nos gerou para a sua glória, e não somente como criaturas, como os animais, como a natureza, como tudo que há. Não, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a cara do Pai, como eu já preguei aqui outro dia. Nós somos a cara do Pai, nós nos parecemos com ele, e ele quer ter esse relacionamento. O segundo segredo que nós observamos nessa oração, de além de eu chegar com confiança diante de Deus, de filha, de filho, sabendo que ele é o meu pai e que ele vai me ouvir, né? Eu também sei que essa oração, ela tem, eu preciso ter uma postura de adoração, porque ele fala assim: santificado seja o teu nome. O que ele está falando? Ele está declarando que Deus é santo, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. Ele está exaltando a Deus. Ele está colocando Deus numa posição de grandeza, de superioridade, né? Mesmo eu sendo filha, eu sou filha pela misericórdia, porque ele me amou, mas eu sou pecadora. Então eu me achego diante de Deus numa postura não de exigência, mas numa postura de adoração. Estão entendendo, queridos? Postura de adoração para adentrar a presença de Deus. Então eu começo a engrandecer o nome de Deus, eu começo a exaltar a Deus, eu começo a declarar quem Deus é, o que Deus tem poder para fazer, o que Deus já fez na minha vida, e eu começo a adorar a Deus, porque Ele me resgatou, porque Ele me amou, porque Ele me quis, Ele me aceitou. Eu acho assim, eu não gosto muito dessa expressão, fulano aceitou a Jesus. Não, fulano reconheceu o seu estado e abriu o coração, mas quem nos aceitou foi Ele. Ele que nos aceitou, Ele que nos escolheu. Amém, queridos? Então, a adoração também é uma postura, queridos, de reconhecimento e humilhação. Então, quando eu adoro, eu reverencio, né? Não tinha antigamente, né, as autoridades, os reis. Como que era que os súditos faziam diante dos reis? Eles chegavam assim, ó, mascando chiclete, todo topetudo, sem postura diante do rei? Não, gente. O rei é a autoridade máxima. Como que a gente chega diante da autoridade máxima do rei? Você chega assim, ó. Oh, grandioso rei, eu não sou digna nem de olhar para a beleza do rei. Muito obrigada, rei, porque o Senhor aceitou falar comigo. Que maravilha! Então é uma posição de humildade, de adoração, de reverência, de prostração. Porque palavra adoração vem de prostrar-se, sabia? Então quando nós falamos assim, você vem adorar a Deus nessa noite? Aí às vezes as pessoas, elas vêm para o culto assim, pensando assim, eu vou lá para ver se Deus fala comigo, se eu sinto alguma coisa, se tem algum mover. Não, gente. Quando nós estamos diante de Deus para adorá-lo, é Ele que merece, é Ele que tem que sentir a minha adoração, é Ele que, o coração dele que tem que ser tocado, Ele que tem que se alegrar. Não é eu que tenho que sentir alguma coisa, é Ele que tem que sentir, receber a minha adoração. Amém? Então, terceiro lugar, seja feita a tua vontade. Então, a minha oração precisa estar em concordância com o céu. Precisa estar em concordância com a vontade de Deus. Mas então, pastora, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus?
Então tem gente, às vezes jovens, às vezes pessoas já adultos, velhos mesmo, aí tomam umas atitudes assim, sabe? Olha, será que é da vontade de Deus de eu entrar nessa furada? Todo mundo está vendo que é uma furada e a pessoa orando para Deus dar aquela furada. Né? Para Deus dar aquela situação. Gente, Deus não vai dar, porque Deus não vai contra a sua palavra. Então, queridos, nós precisamos entender que nós temos que orar em concordância com a vontade de Deus. Como que eu sei? Se aquilo que eu estou pedindo vai contra a palavra de Deus, os princípios, nem peça, Deus não vai ouvir. Sabe? Então eu tenho que falar: Senhor, se for da tua vontade isso para minha vida, se for do teu agrado, se isso vai ser bênção, esse negócio, esse relacionamento, essa atitude, essa decisão, essa compra que eu estou fazendo, essa sociedade, seja o que for, queridos, peça que a vontade de Deus seja feita na tua vida e não a sua vontade. E para isso nós precisamos o quê? Abrir mão de nós mesmos. Em quarto lugar, o pão nosso de cada dia. Sabe o que significa isso, queridos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significa reconhecer que tudo vem dele, que Ele é o Pai, Ele é o provedor. Ah, pastor, mas olha, eu que levanto de madrugada para trabalhar, ó, se for trabalhar lá em casa, ó, ninguém come não, e no seu... Queridos, você vai trabalhar e você tem trabalho porque foi Deus que deu. Porque foi Deus que deu. Então, queridos, nós não somos os tal, né, o último gás da coca. Nós temos que saber o seguinte, que nós temos que ter total dependência de Deus, né? Então às vezes as pessoas pedem para Deus uma porta de emprego, Deus abre, e aí as pessoas se esquecem de Deus. Agora eu não tenho mais tempo de ir na igreja. Agora, nossa, eu estou trabalhando demais. Agora estou estudando demais. Agora eu tenho muita prova. Agora eu tenho muito estudo. Agora eu tenho muito trabalho. Agora eu tenho que cuidar dos filhos. Agora eu tenho que cuidar da casa. Agora eu tenho que não sei o quê. E gente, isso aí não é depender de Deus, não. Isso aí não é depender de Deus. Porque de uma hora para outra, tudo isso que nós colocamos na frente de Deus, Deus pode pegar e fazer assim, ó. Certo? O pastor já está lá tendo ciricutico. Vamos lá. Em quinto lugar, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, queridos, na oração, além de tudo isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Não é porque nós servimos a Deus, que nós já temos tanto tempo de carteirinha de igreja, de batismo e disso, daquilo, que a gente é santo, não. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. E outra, reconhecer os nossos pecados e nomear. Porque tem gente que chega diante de Deus e fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Para isso tem que ter arrependimento. Então eu preciso reconhecer: Senhor, olha, perdoa porque eu sou uma pessoa mentirosa, eu minto. Senhor, me perdoa porque eu estou com inveja. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho ciúme exagerado. Me perdoa, Senhor, porque eu falo mal dos outros. Dê nome aos bois. Dê nome. Reconheça, abandone o pecado. E outra coisa, se você quer o perdão, quer transformação, quer libertação desse pecado na tua vida, também precisa perdoar os outros. Porque nós, queridos, quando nós somos feridos, nós liberamos toda a podridão que está dentro de nós. Sabia? Pisa no calo de algum. Às vezes alguém fala assim: nossa, fulano é tão humilde. Olha, você só vai ver se a pessoa realmente é humilde quando você pisar no calo dela. Então, queridos, temos que ver isso. Temos que ver,
Porque a palavra de Deus fala que para nós oferecermos uma oferta no altar, se nós temos alguma pendência, algum arranca-rabo, alguma coisinha mal resolvida com o nosso irmão, nós temos que ir lá e consertar primeiro, senão Deus não recebe a nossa oferta. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Olha, resolva, não fique devendo nada a ninguém, sabe? Perdoe, peça perdão, pague suas dívidas. Viu? Pague suas dívidas emocionais, pague suas dívidas de promessa, pague suas dívidas financeiras. Não deixe, sabe, pendências, coisas para trás. Em sexto lugar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse livra-nos do mal, queridos, também significa livra-nos do maligno. Porque a palavra de Deus fala que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, nós temos que saber que nós enfrentamos diariamente batalhas espirituais. O inimigo quer nos destruir, o inimigo quer nos derrotar, o inimigo quer nos humilhar, o inimigo quer nos constranger, ele quer que a gente fique na miséria, ele quer arrancar nossa família, ele quer arrancar nossos sonhos, ele quer arrancar a tua fé. Sabe? É isso que o inimigo quer. Então, queridos, nós precisamos saber pedir isso para Deus. Senhor, nos livra do maligno. Sabe? Me ajuda a verificar onde que é a minha tentação, aonde que é onde eu tenho fraqueza, Senhor. Me livra disso. Porque muitas vezes, gente, as pessoas, elas pedem livramento para Deus, mas elas não vigiam, sabe? Elas querem que a vida vá tudo bem, mas elas não consultam a Deus, elas não perguntam para Deus, e aí elas entram em cada furada, em cada cilada, e depois ficam pedindo misericórdia para Deus. Ou então até culpando Deus daquele problema. Mas é a pessoa mesmo que entrou naquele buraco, não vigiou. Sabe? Então, gente, olha, adiantou as coisas, sabe? Atropelou a vontade de Deus. E para encerrar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque essa parte aqui nem tem em outras orações, né? Mas está aqui, é a palavra de Deus. Pois teu é o reino. O que significa isso? Olha, além de tudo isso, não importa, eu posso pedir o que for, mas eu tenho que saber que quem governa a minha vida é o Senhor. Reino, governo, eu pertenço a Ele. Eu não sou daqui dessa terra. O meu rei, o reino do meu Pai está lá, e eu tenho que olhar para as coisas do alto e saber que a minha vida é direcionada por Ele. O poder, eu estou reconhecendo a autoridade de Deus, a força de Deus sobre a minha vida, a vontade de Deus sobre a minha vida, o governo, o poder, a autoridade. E a glória é o quê? A glória é tudo que Deus é na minha vida, né? E amém. Essa palavra significa o quê? Assim seja, eu creio, eu concordo, eu tomo posse. Queridos, isso é orar. É você falar com teu Pai, você adorar a Ele, você reconhecer os pecados, você se humilhar diante dEle, você ter relacionamento, intimidade, e no final de tudo isso, pedir o que você precisa, colocar os teus sonhos, teus projetos diante de Deus, e no final você falar: Senhor, eu creio que o Senhor me ouviu, e que pela fé eu já recebi, conforme a tua vontade. Isso é orar, queridos. É orar, é depositar, é ter uma atitude de fé. Eu falei com Deus, Ele me ouviu, e a resposta vai vir. E a resposta às vezes pode ser sim, às vezes pode ser não, e às vezes pode ser espere, mas a resposta vem. E se Ele disser não, não fique triste, porque é para o bem. Amém? Vamos nos colocar em pés. Queridos, nós
começamos essa campanha dos céus abertos. Campanha de oração aos céus abertos. Então, no primeiro dia da campanha, só relembrando aqui, nós falamos sobre a oração que abre os céus. No segundo dia, Abraão, o intercessor, amigo de Deus, falamos sobre a intercessão. No terceiro dia falamos sobre Daniel, o amado de Deus, que amava orar, a constância de Daniel. No quarto dia falamos sobre Jabes, transformado pela oração, os resultados. No quinto dia nós falamos Davi, tocando o coração de Deus, a intimidade. No sexto dia falamos sobre a igreja primitiva, a união que faz a força, a unidade e a perseverança em oração. E hoje nós falamos sobre o nosso modelo de oração, nossa inspiração. Então, queridos, que tudo isso possa ficar gravado no teu coração. Porque não adianta nada, queridos, nós temos feito 7 semanas de busca, de direcionamento, de palavras poderosas, se nós sairmos daqui e nós não colocarmos em prática. Então, queridos, coloque em prática. Se você colocar em prática 10% do que foi falado, gente, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai andar, você não vai andar, você vai voar. Entendeu? Você vai decolar. Então, queridos, tenha uma vida de oração. Vamos clamar a Deus agora. Coloque aí a tua vida. Já começa a clamar. Levanta a tua mão direita. Vamos fazer uma oração poderosa de clamor, de busca. Queridos, nós não podemos ficar dormindo. Nós não podemos fraquejar. Nós não podemos ter preguiça. Nós não podemos ficar pensando em nós mesmos. A humanidade está em calamidade. Tá? E nós, queridos, não podemos ficar dormindo espiritualmente. Nós temos que nos levantar em oração. Oração, esta é a palavra de ordem. Palavra de ordem, busca. Vamos buscar a Deus. Amém? Levante a tua mão e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso a Ti, Senhor, e o Senhor nos adotou como filhos, nós somos Teus, e o Senhor nos ama, e nós podemos, Senhor, abrir nossa boca, nos achegarmos diante de Ti, e o Senhor se achega perto de nós, e o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o clamor do Teu povo, o dos Teus filhos, Pai querido, e nós estamos aqui nesta noite para buscar a Tua face, para clamar a Ti, Senhor, cada família aqui representada, cada vida, Senhor, cada propósito, cada, Senhor, dificuldade, cada, Senhor, busca, Senhor, que os Teus filhos estão fazendo, Pai querido, responde, Senhor, com poder e autoridade, responde coisas tremendas, maravilhosas, Senhor, dá experiência para o Teu povo, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor, nos guarda, Senhor, deste mal que assola a humanidade, Senhor, guarda as nossas vidas, esconde as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pai, nós cremos que praga alguma chegará à nossa tenda, Senhor, que milhares de pessoas estão tombando todos os dias, Senhor, por este mal, mas nós cremos que as nossas famílias estão guardadas em Ti, Senhor. Oh Pai querido, nós nos humilhamos diante de Ti, nós pedimos perdão, Senhor, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pensamentos impuros, nossos sentimentos egoístas, Senhor, nossa preguiça espiritual, nossa negligência, nossa desobediência, Pai querido, porque não temos Te buscado, Senhor, como deveríamos, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, e ouve o clamor, Senhor, tem misericórdia
misericórdia do nosso Brasil. Colocamos diante de Ti todos os governantes, as autoridades, as pessoas responsáveis por guiar essa nação. Pai, em nome de Jesus, abençoa, dê discernimento, direcionamento. Pai, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Sara a nossa terra, sara o nosso povo. Senhor, perdoa os pecados da nação. Senhor, derrama o Teu sangue precioso sobre nós, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, cada família da nossa igreja. Ah, Senhor, cada lar, cada vida, Senhor, protege, cobre com o Teu sangue, Senhor, e dá vitória, Pai. E assim, Senhor, que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, firmados na rocha, firmes até o dia que o Senhor vier nos buscar, Pai. E assim nós Te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Eu abençoo aquela pessoa que está em casa, você que está me assistindo, você que está doente, você que está oprimido, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, Te agradecemos por tudo. Muito obrigada, Senhor, por essas 7 semanas. E eu tenho certeza, Pai, que nós colheremos muitas vitórias em nome de Jesus. Levanta a tua mão bem alta e aplauda o Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse. Diga assim, ó, diga bem forte: amém. Eu creio que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Já estamos encerrando. Só quero passar para vocês, nós vamos começar outra reunião de oração. Vem aqui, irmão Jefferson. Irmão Jefferson vai passar para vocês, vai colocar no grupo como que nós vamos fazer, né? Semana passada nós fizemos um relógio de oração, porém desta vez nós vamos fazer 15 minutos, né, irmão Jefferson? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Irmãos, Deus tem falado muito para nós, entende? Eu digo que Deus não está falando, já está desenhando, entende? O que nós como igreja devemos fazer, que é orar. Nós precisamos orar e Deus está falando bastante. Então nós vamos entrar com esse projeto. É um projeto que todo dia 15 minutos de oração, no mínimo. Dobre o teu joelho na sua casa, ache o melhor horário, coloque um musical para oração, para te ajudar, facilitar, e ore, irmão. Ore pela tua vida, pela tua família, pela tua igreja, pela tua cidade, para Deus nos livrar deste mal, desta praga que está assolando. Que através dessa praga está vindo o quê? Está vindo, além de muitas vidas se perdendo, desemprego, miséria e tantas outras coisas, entende? Nós como igreja, nós temos esse poder, essa autoridade. Então nós vamos começar, eu nem digo amanhã, a partir de hoje. Se você não dobrou o joelho ainda hoje para orar alguns minutinhos, chegue em casa e faça isso. E a partir de amanhã, 15 minutos todo dia, ache o melhor horário e ore a Deus. E aos poucos no grupo nós vamos colocar o quê? Metas, nós vamos colocar alvos de oração, entende? Para nós unidos orarmos. E unidos em Jesus nós vamos vencer essa batalha e essa guerra. Amém? Juntos nós somos mais fortes em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, queridos. Então não esqueça de estar orando. Nós vamos firmar esse compromisso com Deus. Amém? Vamos orar. Vamos buscar, nós precisamos ser abençoados, nossa terra precisa ser curada. Nós vamos estar orando agora pelos dízimos e oferta, e já vou orar encerrando o culto também. Então a hora que terminar você precisa ir embora, amém, queridos? Infelizmente nós temos que fazer correndo, já estamos em cima do laço ali, e não dá nem para nós conversarmos um pouquinho, todo mundo precisa ir embora. Semana que vem nós vamos iniciar outra campanha, será 7 semanas de clamor, amém?
Vamos continuar, né? O período agora é orar, é clamar. Então vamos continuar novamente agora clamando mais intensamente ao Senhor. Amém? Vamos buscar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós queremos orar pela vida de cada irmão, de cada de cada ofertante. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe a fonte de renda, o trabalho, e que nunca venha faltar nada na casa do teu filho, em nome de Jesus. Pai, nós também oramos, despedindo, Senhor, o teu povo, Pai, na mais perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que cada um, Senhor, possa chegar na sua casa abençoados, Pai, e que nenhum mal venha, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a mão na posição de receber, depois você deposita o seu dízimo, a sua oferta aqui. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.